Olá! Quando a gente se interessa por algum projeto ou algum assunto de nosso real interesse e que assim a gente busque cursos, palestras, exposições sobre esses assuntos, nada mais justo, creio, que a gente deseje, procure saber, conhecer mais a miúde sobre o histórico e a vida dos expositores. Então, procurando atender e cumprir o prometido no nosso vídeo introdutório deste canal, se você, meu irmão, minha irmã, ainda não viu, recomendo e incentivo para que assista aquele vídeo onde eu procurei dar uma pincelada, uma passada geral em toda a temática que nós procuraremos desenvolver neste canal através desse projeto. Então, aqui estou eu, coordenador desse projeto, Alvorada da Paz, um dos principais expositores, e espero que aprecie e possa satisfazer um pouco da sua curiosidade acerca da minha pessoa. Então, aqui vai um pouco sobre mim. Iniciando, meu nome para este projeto e no meio espiritualista, como eu já disse no vídeo introdutório, já me apresentei lá, é Araripe Goian. Mas o meu nome de batismo, e como socialmente ou profissionalmente sou conhecido, é Rogério Prevedel. Araripe Goian é o meu nome iniciático que eu recebi em 25 de dezembro de 2000, quando eu fui ordenado sacerdote. E assunto do qual eu trarei mais à frente. Muito bem, eu sou natural, nascido em São Paulo, capital, e lá fui criado e morei até os meus 31 anos, ou seja, em 97 eu vim aqui para o interior e resido hoje na cidade de Sorocaba, interior paulista, a menos de 100 quilômetros da capital, e aqui permaneço até hoje, estou muito bem situado, estabelecido e bastante feliz aqui. Eu sou casado, pai de uma filha linda de quase 15 anos, o orgulho da minha vida, meu tesouro, a minha maior motivação de vida. E casado com uma esposa também, uma companheira de mais de 30 anos, e duas mulheres que me fazem bastante feliz e realizado. Eu sou filho de pai católico, por sinal Carola, já desencarnado, ele desencarnou ano passado, e de uma mãe espírita, ou de família espírita. Ocorre que por compromisso pré-nupcial, venceu o lado católico, e eles acordaram que criariam os filhos, pelo menos na primeira e segunda infância, sob o catolicismo. A partir daí, cada um escolheria o seu caminho. Hoje, eu e mais meus 3 irmãos, somos em 4, nenhum de nós somos católicos. Somos todos espiritualistas. Minha profissão e atividades profissionais principais é a engenharia de software, consultoria em TI e hacking profissional. Minhas atividades secundárias, entretanto, ou hobbies, sou professor de matemática, de TI ou de informática e de língua portuguesa. Sou escritor, adoro escrever. Sou coach com especialidade em numerologia cabalística. Sou naturopata com especialidade em fitoterapia e naturologia. E um dos meus hobbies mais apaixonantes, em que eu me envolvo sempre que posso, é a marcenaria e com pretensões profissionais futuras. Eu sou hobbyista e um entusiasta nesse setor. Agora, sobre a seara espiritualista e mística.
Há mais ou menos 50 anos eu sou espírita por doutrina, não por religião. Mesmo porque, como eu conheço a doutrina a fundo, de cabo a rabo, as 7 obras de Allan Kardec, e participei de inúmeros grupos de estudo, e tenho estudado essa doutrina até hoje, e adotei-a como minha doutrina espiritualista. Ela é a doutrina base espiritualista, ela não é uma religião, não foi composta nem constituída para ser uma religião, portanto eu jamais a adotei ou a coloquei na minha vida como uma religião que eu precisasse frequentar, precisasse seguir algum dogma, alguma regra, nada disso. Ela é uma doutrina, uma fonte de conhecimento fecunda e maravilhosa. Há 40 anos, portanto 10 anos depois do meu ingresso no Espiritismo, ou de ter conhecido, tido contato com o Espiritismo, eu adentrei a Rosa Cruz, a MORC aqui no Brasil, Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis. E no mesmo ano, ou seja, 40 anos também, eu ingressei na Umbanda, a qual tenho como sim, essa sim, como religião, também há 40 anos. Há 35 anos, mais ou menos, eu me considero um teólogo. Minhas especializações na seara espiritualista e mística são em magia de campo, numerologia cabalística, numerologia Rosa Cruz, numerologia Gribavoy, sistemas numéricos, teosofia, parapsicologia e terapias Rosa Cruz. Eu sou iniciado em magia avançada, em Cabala ou, no original, Cabalá, em alquimia e hermetismo, em sânscrito e alfabetos antigos, em astrologia e tarologia, em amazofia e cosmogonia, em hipnologia e em apometria. E sou um estudante, além de ser um iniciado, em teologia, como eu já disse, em conscienciologia e projeciologia. Para quem deve ter ouvido falar, hoje está muito em alta esse assunto, esse tema. Projeciologia é a famosa experiências fora do corpo, EFC. Também sou estudante de antropologia, egiptologia e história, filosofia e metafísica, cosmologia e ufologia, astronomia básica, hipnoterapia e psicanálise e psicoterapia. São esses os temas em que eu estou profundamente envolvido, estudo e me aprofundo, dia após dia, sempre como um estudante, buscador de conhecimento, assim como todos vocês. O meu histórico de processos e desenvolvimento anímico, então, só uma leve pincelada, animismo ou desenvolvimento anímico é o desenvolvimento do próprio ser, é o desenvolvimento individual e intransferível do ser pessoal, através do seu conhecimento, da sua busca de conhecimento, das suas experiências, de sua vivência, é tudo aquilo que ele amealha individualmente. Então, meu histórico, processo e desenvolvimento anímico são esses. Há mais ou menos 42 anos, eu sou clarividente e clareaudiente. Claro que num nível baixo inicialmente, e foi se intensificando no futuro. Vou falar sobre cada um deles no tempo correto. Há mais de 32 anos, após as minhas 2 EQMs, que foram experiências para mim, pessoalmente, negativas, por minha própria culpa, vocês vão saber acerca disso, eu voltei com uma porta, ou alguns dizem uma janela, mas eu voltei com uma porta escancarada, aberta, uma porta aberta. E de lá para cá tenho desenvolvido, claro que procurando estudar, me aprofundar, fazendo isso animicamente, indo atrás do conhecimento e compreendendo as experiências, conceituações, nomenclaturas, tudo. Mas aflorou-se em mim a telepatia,
a psicometria, a sensibilidade psicoastral, o acesso à minha mônada. O que é o acesso à mônada? É o acesso ao que os místicos chamam de o eu interior, ou o eu superior. A mônada. Nós não somos aquilo que somos fisicamente falando. Nós iremos tratar disso. Nós não somos pura e simplesmente isso que manifestamos através do nosso corpo. Nós somos muito mais do que isso. Então existem temáticas que são subtópicos de um tema principal, que é a existência do espírito ou da consciência, dê o nome que dê, hoje é muito conhecido ou como espírito, alma ou consciência, dependendo da vertente que você está estudando ou se envolvendo, você tem uma conceituação. Mas é a mesma coisa. E nós temos esse conceito de mônada, que é a matriz do espírito. Então, você ter acesso ao seu eu superior. Isso é o acesso à mônada. E isso eu logrei esse acesso e quase que involuntariamente a partir das minhas EQMs e tive que me aprofundar, mas o que me ajudou bastante é que quando eu tive as minhas EQMs, eu já estava há 7 anos já como estudante de Rosa Cruz e tenho todo um embasamento e uma fonte de conhecimentos lá fecunda, multimilenar, que me ajudou a compreender acerca disso e inclusive a controlar isso de forma consciente. E eu tenho problemas com empatia, já há mais de 50 anos, mas muito mais intensificado, escancarado, elevado a 1000 após as minhas 2 EQNMs, portanto há 32 anos. O que é a empatia? A empatia para muitas pessoas seria o simples, você conseguir se colocar no lugar do próximo. E geralmente se faz isso de forma voluntária ou induzida através de conceitos religiosos, conceitos espiritualistas, conceitos morais. Não é só isso. A empatia propriamente dita, e cientificamente falando, é o ato involuntário de você perceber, de você tomar consciência do sentimento, principalmente do sentimento, mas do pensamento alheio. Seja pessoalmente ou com a proximidade dessas pessoas ou à distância. Mas com a proximidade ou com algum contato, isso é muito mais intenso, claro, obviamente. E isso começou a se intensificar. Eu já tenho isso há mais de 50 anos, portanto, eu não era nem adolescente propriamente quando isso aconteceu. Começou a acontecer, eu percebia isso, que eu percebia o que as pessoas estavam sentindo, principalmente, eu não conseguia traduzir isso inicialmente, mas eu sabia se elas estavam bem, se elas estavam mal, se estavam alegres, tristes. É um problema. Eu acho que muita gente sofre desse mal. Na verdade, eu não chamo mal, é um problema que, uma vez controlado, ela serve em nosso favor. Porém, é muito difícil de controlar isso para quem tem isso involuntariamente como eu e muito intensificado. Então, eu procurei desenvolver através de muita oração, através de meditação e principalmente na prática mediúnica, o aplacamento o refreamento dessa empatia de forma descontrolada. E passei a ter ou controlar ou me harmonizar empaticamente com essas 3 práticas, oração, meditação. Na verdade, a oração e a meditação elas podem ser práticas conjuntas, quase que concomitantes, e através da prática mediúnica. Isso realmente me ajudou muito. Mas as épocas ou fases da minha vida em que eu estive sem, ou desligado, ou afastado das atividades mediúnicas por questões circunstanciais, essa empatia voltou com tudo. Mas então eu tenho problemas com empatia também há mais de 50 anos. Vamos em frente. Meu desenvolvimento mediúnico e com atividades espiritistas contam ou remontam a mais de 48 anos com a minha clareaudiência, tá? Ouvir vozes e ruídos que não são de origem física. Então, no final da minha infância, eu já comecei a perceber isso. Talvez na minha infância eu não tenha essa memória, embora eu lembre quase de tudo sobre a minha infância, já tive acesso até ao útero da minha mãe, mas eu não lembro de momentos em que eu
isso me estorvava, ou servia de transtorno, ou poderia distinguir o que é físico, o que é extrafísico. Mas a partir do momento que eu comecei a tomar consciência, que foi entre meus 8 e 9 anos de idade, eu comecei a perceber que eu ouvia sons, vozes, frases, chamamentos, chamando pelo meu nome, e ruídos. Mesmo em alta madrugada, quando estava silêncio absoluto. Eu acordava assustado, e assim que eu acordava eu já ouvia aqueles ruídos, eu já tinha, às vezes acordava por causa do ruído, depois permanecia. Porém, essa clareaudiência, com o meu desenvolvimento mediúnico, ao longo dos anos, agora são décadas, né? Ele foi minimizando. Hoje eu já não escuto muito mais através de sons auditivos físicos, mas a voz já vem dentro da minha mente. É isso que tem acontecido. Principalmente depois das minhas EQMs, isso aconteceu com muita intensidade. Então eu tenho essa clareaudiência, mas hoje é uma clareaudiência muito mais, eu diria, intuitiva. Mas não é que é intuitiva, é que a voz vem dentro da cabeça. Inclusive vozes graves, agudos, vozes perfeitas, porém dentro da minha cabeça. É difícil colocar isso em palavras e procurar explanar isso sem que haja uma controvérsia ou sem que a gente demande aprofundar o tema, ok? Mas ela nunca foi realmente um estorvo para mim, essa questão da clareaudiência, porque embora eu ouvisse ruídos, o máximo que acontecia é eu me distrair, eu tentar achar, localizar onde estava, quem tinha me chamado, e descobri que não era de origem física, não era de uma origem desse plano, dessa dimensão. Há 42 anos eu comecei a desenvolver, e de lá para cá praticando e intensamente, já é uma prática comum para mim, a incorporação e processo de desobsessão, trabalhos de desobsessão na seara mediúnica. Há mais ou menos 40 anos eu também fui acometido com sonambulismo. Inicialmente ele, assim como a clareaudiência, ele veio com crises relativamente fortes, porém sazonais. Não é toda noite, dependia do quanto eu estava agitado durante o dia, dos acontecimentos diurnos, ou naquela fase de vida, naquele período que eu estava passando na minha vida, os acontecimentos. Então eu tinha as crises sonambúlicas. Essas crises persistiram, inclusive no começo do meu casamento, minha esposa estranhou muito isso. E, como eu tenho muitos inimigos espirituais, isso é um assunto para outro vídeo, a minha esposa um dia me acordou sutilmente, muito levemente, perdão pelo barulho de um caminhão passando aqui, eu estou no meu escritório, e esse escritório fica muito próximo à rua. E, embora eu esperei anoitecer para poder gravar esse vídeo, ainda não, eu acho que o único momento que eu teria um pouco de silêncio quase total aqui seria a madrugada. E a minha esposa me acordou sutilmente. A hora que eu levantei, eu tinha erguido ela completamente, ela estava no ar com a minha mão esquerda e eu ia esmurrar ela, porque eu estava brigando com o espírito. E inclusive eu acordei com toda a lembrança daquele sonho lúcido de eu estar brigando com um determinado espírito, lembro da cara dele e tal, e a pessoa que isso se manifestou fisicamente. Então o fato da gente ter um manifesto ou uma manifestação que ela começa dentro de um sonho e passa para o terreno físico, isso se chama sonambulismo. No meu caso, tem um teor mediúnico, tá? Tem um nível, um grau mediúnico aí. Porém, com o meu desenvolvimento mediúnico em outras áreas, por exemplo, da incorporação, da clarividência, e aprendendo a decifrar e me harmonizar com os sonhos lúcidos, e isso também é outra questão. Então o sonambulismo, ou seja, aquela manifestação física, ou no meu corpo, ela passou a ficar mais refreada, cada vez mais equilibrada. Há muitos anos já minha esposa não tem histórico de ter me visto manifestar nada fisicamente. Porém, acordo às vezes suado, ou após um sonho lúcido e tudo mais. Então a última questão é essa questão essa penúltima questão, que eu vou dizer aqui, é a questão dos sonhos lúcidos. Eu tenho sonhos lúcidos há mais de 40 anos. Entre eles, sonhos de regressão, regressivos,
que acessam minha e reencarnações de outras pessoas com extrema lucidez. Tenho sonhos premonitórios e recorrentes de coisas que vão acontecer no futuro. Muitas delas já foram constatadas depois que o acontecimento veio. Eu, quando for narrar, e eu pretendo fazer isso, narrar experiências que corroboram isso que eu estou colocando aqui apenas como uma listagem, né, do que já me aconteceu e daquilo que tem a ver comigo, vocês vão perceber, eu vou dar exemplos com datas e tudo, de que muitas vezes eu tive sonhos lúcidos ou premonição de alguma coisa específica, muito clara, e que ela aconteceu daí alguns dias, semanas, e com todas as nuances daquilo que eu já havia visto. Isso acontece também com muita gente, muita frequência, e não é muito incomum, não é muito desconhecido o tema. E também tem os sonhos lúcidos presentes, de coisas que estão acontecendo no plano astral, numa dimensão extrafísica, e de que eu volto sabendo o que aconteceu, com quem eu estive. Muitas vezes são pessoas conhecidas, outras são pessoas que eu nunca vi no plano físico. E isso acontece comigo. Mas em termos de índice, entre os regressivos premonitórios e os presentes, os regressivos são os de maior quantidade, 80% dos meus sonhos lúcidos são regressivos. E uns 15% premonitórios, uns 5% presentes. Ok? Há mais de 30 anos também eu desenvolvi a psicografia. O que me facilitou muito é o meu desenvolvimento anímico, inclusive essa é uma observação. Os meus mentores espirituais, astrais, eles se utilizam do meu desenvolvimento anímico para se manifestarem e se comunicarem com o público, né? Com os seres físicos, terrenos, encarnados, através do meu mediunismo. Quem está acostumado com a seara espiritualista sabe que isso é muito comum, é bastante frequente. Então eles se utilizam do quê? Do meu desenvolvimento anímico, sem o qual isso não seria possível. É o cabedal que eles se utilizam com todos os médiuns. Ok? Então, como eu desenvolvi muito a questão telepática, principalmente a nível extrafísico, eles usam essa questão na minha psicografia, ok? Então minha psicografia não é uma psicografia mecânica, eu nem preciso, inclusive, de estar postado, como o Chico Xavier fazia, por exemplo, que precisava estar postado, porque o espírito vem e praticamente pega a mão dele, como quem pega um pincel, e escrevia. No meu caso, não. Eles ditam palavra por palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo, me capacitando até produzir livros. Inclusive eu escrevo obra psicografada, escrever cartas, escrever mensagens, excertos e assim sucessivamente. Isso há mais de 30 anos, então eu tenho praticado, desenvolvido isso. Além disso, para corroborar toda essa minha especialidade, minha expertise, a minha experiência na seara espiritualista e mística, é claro que eu tenho inúmeros, incontáveis cursos ao longo das décadas, e são centenas de livros lidos. E por falar nisso, agora passando de uma forma, um caráter mais genérico, eu sou um autodidata. A maioria dos cursos que eu fiz na minha vida foi acessando o conhecimento sozinho. Antigamente através de livros, hoje muito através da internet, a gente consegue quase tudo, mas claro que para se aprofundar em um tema você tem que ir através de autores que já são especialistas e mestres no assunto, né? Então eu procuro fazer isso e faço isso como autodidata. Já é uma tendência natural minha, desde pequeno. Agora, quase que concluindo o vídeo de hoje, minhas maiores motivações e entusiasmos na vida. Uma das maiores delas, ajudar, dar suporte, ser útil e ver todo mundo bem e feliz. Essa é uma das minhas maiores motivações. Não é muito difícil de compreender isso, não? Outras motivações grandes que eu tenho: ler, estudar e investigar. Sou apaixonado por isso. Ler, investigar, estudar, me aprofundar.
Uma outra motivação, me motiva todos os dias quando eu acordo, me reconhecer diante do espelho da minha vida, do espelho da minha alma, um ser ignorante, completamente ignorante em busca de conhecimento. Eu me reconheço completamente ignorante. Então, nunca mitifiquem qualquer aspecto da minha personalidade. Eu sou apenas um expositor e vou procurar passar aqui nesse canal sempre aquilo que eu conheço, aquilo que eu vivi, as minhas experiências, a minha especialidade, aquilo que eu posso dar certeza e aquilo que eu não puder dar certeza eu apenas abordarei, mas muito dificilmente eu vou dissertar acerca de um assunto que eu não tenha plena convicção acerca disso. Outra motivação, ser um buscador perpétuo do conhecimento e, de preferência, de síntese, sempre no sentido de convergir. Vou dar um exemplo. Muitas vezes você pega uma literatura espírita e você tem lá uma série de conceituações, uma nomenclatura que é usada lá. Aí você pega uma literatura umbandista e tem uma série de outras conceituações, literaturas, e você encontra lá, parece que uma divergência ou um antagonismo entre essas duas, entre aspas, teorias. Quando, na verdade, depois da gente se aprofundar, a gente descobre que eles estão falando a mesma coisa, apenas com nomenclaturas diferentes. É a mesma coisa você dizer Deus e Alá. Para o entendimento daqueles que buscam, que têm fé, são crentes, é a mesma pessoa, porém, a gente usa o nome Deus, em inglês é God, né? E para os muçulmanos é Alá, e assim sucessivamente. Então, se a gente conseguir encontrar convergência, se eu conseguir encontrar convergência, eu estou falando aqui de mim, desculpa, para mim é o máximo, é o ponto de equilíbrio, o ponto de estabilidade. Enquanto eu não encontro esse equilíbrio, eu fico em conflito. Então, uma das minhas especialidades é buscar encontrar síntese, buscar encontrar convergência em tudo que eu descubro que existe antagonismo. Eu não parto do princípio de que um está contradizendo o outro. Eu parto do princípio de que todos estão falando a mesma coisa em línguas diferentes. E eu, em mais de 90% dos casos, constatei isso. Em outros, eu descobri que havia outro tipo de motivo, de causa. E a gente vai procurando destrinchar isso com o tempo. Também adoro mapear, planejar, estruturar e catalogar. Vou repetir, mapear, planejar, estruturar, catalogar. Próprio de quem tem toque, né? Então eu tenho toque, tá? Só para vocês já adiantar isso daí, coisas que eu vou esmiuçar em outros vídeos acerca da minha pessoa. Mapear, planejar, estruturar, catalogar. Eu sou viciado nisso e eu gosto disso, eu curto, ok? Tá na minha natureza. E gosto também, adoro abrir-me ao novo. A tudo que é novo me edifica. Tudo que é novo me abre uma perspectiva, me abre um universo, um horizonte, e eu me sinto completado, me sinto realizado. Ok? Agora, finalizando esse vídeo, que eu já falei bastante sobre mim para um dia só, o meu próximo vídeo sobre mim é daqui a alguns vídeos para frente, tá? Na sequência. Falarei sobre as minhas experiências, aquelas que me trouxeram até aqui, que me corroboraram para ser ou ter as especialidades, as experiências que eu tive e que me trouxeram até aqui, que me habilitaram a ser quem eu sou. Minha ancestralidade, falar da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu berço, da minha educação, da minha infância. Vou falar do meu lado inteiramente humano, minhas tendências inatas. Vou falar dos meus vícios, vou falar das minhas manias e, por que não, das minhas patologias. Porque conhecer sobre uma pessoa não é conhecer só aquilo que ela demonstra ser de forma superficial ou aquilo que ela demonstra ser de melhor. Não, ela tem um lado que a trouxe para esse melhor e que pode não ter sido tão agradável assim, ou não ter sido, não terem sido experiências tão lindas, tão floridas, tão coloridas, assim. Então eu vou falar sobre as minhas sombras.
as minhas próprias sombras. Vou falar sobre experiências nem sempre agradáveis, entre as quais as minhas 2 EQMs, que eu já adiantei, dei um spoiler, dizendo que as 2 foram negativas, por minha própria culpa, por causa dos meus vícios. Só as EQMs já demandarão um vídeo para cada uma delas, ok? Já vou adiantando. Então serão vídeos futuros, subsequentes, e que estão programados para acontecer, porque eu acredito que as experiências que eu vou colocar servirão para que pessoas se identifiquem com o que eu passei. Se já não passaram pela mesma experiência, experiências correlatas, vai servir para elucidar uma série de dúvidas e se colocar junto comigo numa congruência e perceber que com todos nós acontece alguma coisa parecida, somos todos produtos ou filhos ou criações ou criaturas de uma mesma origem, de uma mesma fonte, de um mesmo Criador, com a mesma essência e com as mesmas demandas, cada um em tempos diferentes, ok? Outros vídeos também que eu falarei sobre mim, que talvez tudo isso não dê em um vídeo só, sobre as minhas EQMs, já falei, cada EQM eu acho que vale um vídeo. Os desdobramentos das minhas EQMs, portanto não caberá, na experiência do próprio EQM não caberá, mas eu darei sequência, com toda certeza. Falei sobre experiências místico-espirituais, inúmeras que eu já passei, mas aquelas que tiverem maior efeito e puderem ilustrar e servir para outras pessoas, eu vou relatar, vou dividir e compartilhar. Enfim, são diversas outras experiências e casos pertinentes. É só aguardar e nos acompanhar por aqui que vocês terão tudo isso. Se você gostou, se você está acompanhando, ou é lógico que com um único vídeo, somado ao vídeo introdutório, não dá para ter uma ideia do que vai encontrar por aqui. O nosso objetivo, lembre-se bem, é trazer alento, esperança, harmonia e paz nesses tempos difíceis em que estamos vivendo. Mas se você tem expectativas, se você gosta da maneira como eu estou procurando colocar essas questões de uma forma transparente, limpa, curta esse vídeo para ajudar a engajar, comente entre si. Vocês já sabem que as nossas diretrizes não vão permitir que a gente interaja em comentários, mas através de e-mail sim, e compartilhe esse vídeo para ajudar mais e mais pessoas a chegar até nós, nos conhecer e se beneficiar daquilo que a gente veio proporcionar aqui, ou procurar proporcionar. Muito obrigado até aqui, fiquem na mais verdadeira paz.